Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podes Crer com José Fidalgo. Este é o episódio número 7 da terceira temporada. E hoje, mais uma vez, o tema é bastante pertinente. Como sabem, aqui nestes episódios estou a contar a minha história, falo também da minha fé e também das minhas dúvidas. E hoje quero trazer uma dúvida que é lícita e vocês já vão ver porquê. E a minha dúvida é a seguinte: será que a Igreja é o Anticristo? Será que a Igreja que nós conhecemos hoje, no século que estamos a viver, ou até mesmo no passado, através da história, será que a Igreja é o Anticristo? É uma dúvida. É uma dúvida que eu tenho. Eu não estou a dizer que é, mas eu vou explicar porque é que surge esta dúvida ao meu coração. Durante décadas e décadas, nós, os cristãos, sempre tentamos procurar saber quem é que será o Anticristo. E já várias personalidades, quer a nível religioso, ou figuras públicas, ou até mesmo a nível político, até mais a nível político, tentamos sempre acusar alguém de que certa pessoa, certo indivíduo que opera na esfera religiosa ou na esfera política ou como figura pública bastante conhecida a nível mundial, temos a tendência de achar que essa pessoa é o Anticristo. Então, desde papas, como eu já mencionei, figuras públicas, etc., nós temos muito essa tendência de acharmos que essas pessoas poderão ser, ou até mesmo achamos que são o Anticristo. Mas uma coisa que a Bíblia nos ensina é que o espírito do Anticristo já opera desde sempre. O que é o espírito do Anticristo? É tudo aquilo que se levanta contra Cristo. É tudo aquilo que resiste a Cristo, que resiste a Deus, que resiste o Evangelho. Sempre que nós verificarmos que há uma tendência oposta ao espírito do Evangelho, ao espírito de Cristo, essa tendência oposta é o espírito do Anticristo. É um espírito, é uma influência. E nós vamos ler algumas passagens que estão, por exemplo, no Novo Testamento. Podemos ler, se você tiver uma Bíblia, pode também seguir aí em sua casa. Mas, por exemplo, na primeira carta de João, apóstolo, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas é o espírito do Anticristo. É o espírito do quê? Do Anticristo. Então eu volto a repetir. João, a certa altura, ele faz esta declaração, e já vamos ver porque é que a faz, porque tem um contexto, e ele diz que todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, porque na altura havia uma doutrina, havia um dogma que era ensinado nas sinagogas e também nas igrejas, de que Jesus se manifestou apenas em espírito e não se manifestou em carne. E ele está a dizer que se alguém disser isso, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Porque ele, sendo uma testemunha de Jesus, ele sendo alguém que tocou em Jesus, que viu Jesus, andou com Jesus, ele está a dizer que esse espírito ou esse ensino de que Jesus não veio em carne e osso como ser humano, que esse ensino é errado, é do espírito do Anticristo, é anti-ensino do Evangelho, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. O que é há de vir? O Anticristo. Mas eis que já está no mundo. O que é que já está no mundo? O espírito do Anticristo. O espírito. Nós sabemos, já vamos ver também daqui a pouco,
noutra parte das Escrituras, que o Espírito, vai haver um dia que esse Espírito do Anticristo vai ter corpo, vai ser personalizado, vai haver uma personagem, um indivíduo que vai encarnar, digamos assim, esse Espírito e que irá ter um papel bastante terrível. Já vamos ver isso, que os apóstolos, não só o João, mas também o apóstolo Paulo, nos deixou cartas a nos advertir e a nos precaver de uma situação destas. Então, volto a ler o versículo 3 de 1 de João 4. Todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Se lermos uma página atrás, no capítulo 2, no versículo 18 em diante, nós vamos buscar o contexto, porque é que ele falou aquilo que lemos há pouco. E diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que veio o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Muitos. Veja, não são poucos, são muitos. Naquele tempo, no tempo em que João escreve esta sua primeira carta, ele já está a dizer que há muitas pessoas que navegam nas igrejas, que navegavam nas sinagogas, que têm feito de anticristos, fazem o papel de anticristos. Porquê? Porque o espírito do anti-evangelho, do anti-espírito de Deus, é espírito de anticristo. E já operava. E diz assim mais: por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, ele está a advertir, muitas dessas pessoas andaram aqui conosco, fizeram parte também da comitiva de Jesus Cristo, andaram com Jesus, andaram juntamente com Jesus, juntamente com os outros discípulos, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o Anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Pai e o Filho faz parte deste grupo daqueles que são influenciados por este espírito, por esta influência anticristo. Quem nega o Pai e o Filho. Hoje há muitas pessoas assim, não só dentro das igrejas, fora das igrejas também, claro, mas há muitas pessoas que negam o Pai e o Filho. Já vamos ver porquê. Versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. O que é que ele está a dizer? Que nós precisamos de permanecer no Evangelho de Jesus Cristo, no Espírito certo, que é o ensino de Jesus. O ensino que vem de Jesus é a verdade, porque Jesus é a verdade. Então é nessa verdade que nós precisamos de nos manter, precisamos permanecer. E João, nesta carta, está a precaver, digamos assim, está a explicar e a ensinar às pessoas para que elas possam discernir. Porque se alguém nega o Pai, porque na altura muitas pessoas não criam que Jesus é Deus, que Jesus é o pão que desce do céu. Se nós lermos, por exemplo, no Evangelho de João, no mesmo João que escreve estas cartas, no Evangelho que ele escreve, ele menciona a história, uma parte lá que está no capítulo 6, em que Jesus se revela quem ele realmente é. Eu sou o pão que desce dos céus. Eu sou. Ele diz, eu sou. Ora, essa palavra eu sou, os judeus sabem muito bem a quem se refere. Refere-se a Deus.
E muitas pessoas deixaram de o seguir, deixaram de andar com ele. Lá está, João dizia, muitos andavam connosco, saíram de nós, mas não eram de nós. Porquê? Porque não creram, verdadeiramente não creram que Cristo ou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que é Deus. E hoje há muitas pessoas que continuam a não crer. Ora, quem não crê deste modo faz parte do anticristo. São anti-evangelho, conforme João está aqui a ensinar. Agora vamos a segunda de Tessalonicenses, no capítulo 2, que esta é uma epístola, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E no capítulo 2, no versículo 1 em diante, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Portanto, está-se a referir a um evento que ainda está por acontecer. Cristo virá. E diz, versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele está a dizer assim, olha, Cristo virá, sim, mas não é com a rapidez que vocês estão a pensar. Porque na altura já muitas pessoas achavam que poucos dias estava para acontecer a segunda vinda de Jesus. Mas Paulo está a dizer, ainda não é agora. Devemos estar, sim, agradecidos a Deus, sabendo que esse dia virá, mas não é agora. Não está perto esse dia. E o versículo 3, ele explica porquê. Diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Lá está, haverá uma manifestação de um homem que é considerado por Paulo o homem do pecado, o filho da perdição, ou como muitas vezes se diz, o anticristo, o qual se opõe, versículo 4, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É muito semelhante, parece Deus, mas não é. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, já vos ensinava, quando ainda estavam convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Portanto, será manifestado em tempo oportuno, no tempo certo. Há algo que ainda detém essa manifestação, digamos assim, física, corporal, essa personagem, essa pessoa. Há algo que ainda o detém, mas verá a altura e o tempo certo dele se manifestar. Versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, lá está, o espírito do anticristo já opera, esse ministério que vai estar colado nesta personagem, neste homem do pecado, como ele chama aqui, ou filho da perdição, esta personagem, como muitos de nós também gostamos de dizer que é o anticristo, ele vai ter este ministério, que é o ministério da injustiça. Mas esse ministério já opera, diz ele. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse iníquo, esse espírito do anticristo, será vencido com a vinda de Jesus Cristo, com a chamada segunda vinda de Jesus Cristo. Será nessa altura que ele será completamente aniquilado, este filho da perdição. Agora, ninguém sabe, mas há aqui uma coisa interessante, será revelado. Ora, eu não tenho nenhuma revelação, já vou adiantar, não sei quem é que será essa pessoa. A minha dúvida, e é aquela que eu estou aqui a falar hoje, é assim, poderá a igreja como nós a conhecemos agora, quer a igreja católica, quer a igreja evangélica, quer o próprio cristianismo, será que esta igreja, este cristianismo,
poderá ser o próprio anticristo? É uma dúvida. E porquê que eu coloco esta questão? Porque, infelizmente, diz que Paulo fala aqui que este espírito ou esta personagem, este filho da perdição, este homem do pecado, conforme ele chama ali na carta aos Tessalonicenses, ele vai fazer algo que é, ele vai se opor a tudo o que é divino. Tudo o que é divino, tudo o que é de Cristo, tudo o que é de Jesus Cristo, ele vai se opor. E eu vejo, para tristeza minha, a Igreja Evangélica, a Igreja Católica, a se opor ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Porque, num modo geral, não são todos, mas num modo geral, o grosso modo desta Igreja que está institucionalizada pelos homens, ela está colocada numa forma e opera de uma forma que se opõe ao Evangelho. Eu leio o Evangelho, eu leio os Evangelhos e leio a Palavra de Deus, e o que é que eu verifico? Que aquilo que Jesus nos pede a todos, que possamos segui-lo de todo o coração, seguir Jesus do modo como Jesus pede para seguir. Esse modo que Jesus nos pede para seguir o Evangelho, como o caminho que nos leva à vida eterna, eu olho para a Igreja no modo geral, quer católica, quer evangélica, institucionada, como um opositor ao Evangelho. Porque em vez de nós seguirmos de facto Jesus Cristo, andamos a seguir homens, andamos a seguir doutrinas, dogmas. E isso está a matar, digamos assim, a vida de muitas pessoas que começaram bem, genuinamente bem, que creram de modo simples, mas que têm passado por processos tão negativos e por momentos tão maus que hoje muitas pessoas não querem saber da Igreja para nada. E aí eu pergunto, será que o modus operandi da Igreja atual, no modo geral, esse modo operandi não será um espírito de anticristo? Não estará a ir contra Cristo? Eu tenho para mim uma dúvida também que vem entroncar naquilo que eu estou a dizer, que é o seguinte: quando Jesus veio, há mais de 2000 anos atrás, quando o Cristo de Deus encarna em Jesus, Jesus foi morto por os religiosos. Foram os religiosos que mataram Jesus. Aqueles que dizem que amam a Deus, aqueles que dizem que são seguidores de Deus, foram eles que mataram Jesus. Foram eles que mataram Jesus. Os principais da sinagoga, os pastores, os apóstolos das sinagogas, mataram Jesus Cristo. Pois sobre eles operava o quê? O espírito de anticristo. Porque quando Jesus dizia, na verdade vos digo, ou quando Jesus dizia, ouviste o que foi dito, mas eu vos digo agora que é assim, eles não creram. A maior parte daquele pessoal não acreditou. Tornaram-se anticristos. Sempre tentaram, sempre existiu, enquanto Jesus andava aqui nesta terra, enquanto Cristo andava na pessoa de Jesus nesta terra, ele esteve sempre debaixo de um pronúncio da morte, de um clima, havia sempre uma conspiração à volta para matar Jesus. Esse espírito do anticristo queria matar Jesus. Se Jesus hoje voltasse da mesma forma que há 2000 anos veio, e se ele entrasse hoje nas igrejas, eu acredito que a maior parte das igrejas ele ficava de fora, não conseguia entrar porque era expulso.
porque o modo como ele iria exortar as pessoas a seguir Jesus, a maior parte das igrejas e dos pastores não iam acreditar, não iam crer, iam fazer oposição. Por isso é que quando João escreve as 7 cartas do Apocalipse, diz que numa das cartas, já não lembro qual delas é, dizia: eis que eu bato e estou à porta. Jesus estava à porta da igreja, veja só. Ele nem estava dentro da igreja, estava à porta a bater, a ver se o pastor deixava e os irmãos deixavam Jesus entrar. E hoje é o que está a acontecer também. Jesus está à porta, ou nem sequer à porta está bem longe das igrejas. Porque há um condicionamento, há um espírito, há uma influência anti-Jesus, anti-evangelho. E isto é uma herança que nós estamos a herdar todos. A igreja está a herdar uma herança muito pesada. Porquê? Por causa dos falsos ensinos, os dogmas, as doutrinas de homens que foram impregnando o coração das pessoas. Começando pelos líderes, pelos pastores, e depois vai por aí abaixo, vai influenciando as pessoas. Atualmente, eu verifico uma forte oposição ao ensino de Jesus Cristo. Quando nós queremos ensinar o Evangelho, a maior parte das pessoas não querem ouvir, eles querem fazer o que lhes apetece. Estão com as suas mentes calcionadas. Por isso é que, quando Nicodemos foi ter com Jesus, Jesus disse: é necessário tu nasceres de novo. E ele diz assim: pode um homem voltar a nascer sendo velho? Porque o que Jesus estava a pedir a ele, na cabeça de Nicodemos, era uma impossibilidade. Mas nada é impossível para Deus. Mas eu acho engraçada a pergunta de Nicodemos: pode um homem nascer sendo velho? Ele já deveria ter uma idade avançada e, por norma, as pessoas mais velhas têm uma grande dificuldade a mudar de pensamento, a mudar de dogma, a mudar de tradições, etc. E Jesus diz: olha, precisas de nascer da água e do Espírito, porque a água tem a ver com o arrependimento e o Espírito tem a ver com o Espírito Santo a lidar com a nossa vida e nós sermos obedientes ao Espírito Santo. E ser obediente ao Espírito Santo não é a sentimentos, é ser obediente à palavra do Evangelho. Porque Jesus disse: eu vos enviarei outro Consolador e ele estará convosco para vos lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo nos lembra o quê? O que é que o Evangelho fala? O que é que Jesus ensinou? Para que nós possamos ser obedientes a Jesus. Será que a igreja está a ser obediente a Jesus ou está a ser um opositor a Jesus? Será que nós somos obedientes a Jesus ou somos nós também opositores ao Espírito do Evangelho, ao Espírito de Cristo? Porque se nós formos opositores ao Espírito de Cristo, nos tornamos nós mesmos anticristos. Nos tornamos nós mesmos anticristos. Então, aqui uma mosca a chatear. Então, isto para dizer o quê, meus amigos? Quase para terminar. Esta é uma dúvida, uma pergunta que está no meu coração. Estará a igreja a fazer o papel de anticristo? Será que é da própria igreja, das próprias comunidades religiosas, quer judaicas ou cristãs, que sairá um verdadeiro opositor a Deus, que vai querer se sentar no lugar de Deus, fazer o papel de Deus, como Jesus fala, por exemplo, em Mateus 23, que na cadeira de Moisés estavam assentados os fariseus e os escribas, que os chamou de hipócritas. Eles queriam estar no lugar da autoridade para eles serem tipo uma espécie de advogados ou de intermediários entre Deus e as pessoas.
As pessoas não precisam de intermediários. Jesus é o nosso intermediário. Jesus é o nosso advogado. Jesus é que está sentado na cadeira de Moisés. Jesus é superior a Moisés. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. E é a Ele, Jesus, que nós temos que seguir. E não as ideias dos homens. Às vezes, eu estou a conversar com certas pessoas que são muito simpáticas e elas próprias dizem: eu gosto tanto de falar consigo e tal. Mas quando nós tocamos em alguns assuntos que são contrários àquilo que eles pensam, às tradições deles, eles ficam aborrecidos. E alguns até dizem: poxa, eu gosto tanto de si, mas você no outro dia falou do Papa, falou isto, falou aquilo, pronto, já fiquei aqui um bocado assim desgostoso consigo. E assim está muitas pessoas. Quando nós tocamos em alguns assuntos, quer a nível da política, quer a nível religioso, seja que nível for, e que aqueles assuntos estão lá construídos na mente deles como algo especial, como algo que é divino, quando Jesus diz que não é, esse é que é o problema. Nós precisamos dar ouvidos a Jesus, porque Jesus nos diz que certas atitudes e certos caminhos que nós, como seres humanos, tomamos por opção, estão errados, precisamos nos arrepender. Por isso é que Jesus disse a Nicodemos: tu precisas de nascer da água, precisas de te arrepender, precisas de nascer de novo. Tu tens que te arrepender desses dogmas que durante a vida toda tu aprendeste, dessas tradições que te amarram. Nicodemos estava amarrado a tradições. Nicodemos estava amarrado a dogmas, ele sabia a Torá de cor e salteado. Ele sabia muito, mas vivia pouco ou nada. E este é o problema. Muitas vezes nós sabemos muito da Bíblia, mas praticamos muito pouco. E ao praticar muito pouco ou nada, nos tornamos anticristos. Porque estamos a ir contra o espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos de refletir. Nós precisamos de pensar. Nós precisamos de ler a Bíblia novamente como se fosse pela primeira vez. E precisamos de ler não com os óculos, seja de quem for, mas o Espírito Santo nos vai elucidar, nos vai ajudar, nos vai fazer compreender o que estamos a ler. É o Espírito Santo que nos vai ajudar a entender a palavra de Jesus Cristo. Mas para isso nós temos de estar dispostos a morrer para o velho homem, para a nossa velha natureza. Nós precisamos de facto de nascer de novo. Porque tudo o que nós aprendemos ao longo de uma vida, todas as tradições que nós herdamos, quer seja da sociedade ou da nossa família, dos nossos pais, etc., muitas vezes essas tradições, essas ideias, essas narrativas, elas são contrárias ao espírito do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E elas tornam-se por si só anti-Cristo. Enquanto nós não morrermos e deitarmos isso fora e renovar a nossa mente, conforme Paulo diz, renovai a vossa mente, vós tendes a mente de Cristo. O alvo é esse, é que a nossa mente comece a pensar cada vez mais como Cristo pensa. Mas para isso nós temos que estar dispostos a rever. Nós precisamos de rever o que queremos. Nós precisamos de voltar a olhar e analisarmos a nós mesmos. Espera lá, estarei eu a favor de Cristo ou contra Cristo? As minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras são mais contra o Cristo ou a favor de Cristo? Precisamos de voltar às águas do arrependimento. Precisamos de metanoia, de transformação, de renovação da nossa mente, para que nós possamos crer neste Evangelho e viver este Evangelho de Jesus Cristo
de todo o coração. Para que nós não sejamos considerados como João considerava na sua carta, que muitos andaram com eles, sim, andaram lá muitos com eles, mas nunca foram deles, porque nunca nasceram de novo, nunca permitiram que a sua mente fosse renovada pelo Espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos de refletir, meus amigos, para que a igreja, seja ela católica ou evangélica, não seja o anticristo. Eu temo que provavelmente, eu não estou a afirmar nada, só estou a dizer o que eu provavelmente acho que poderá acontecer. É que, infelizmente, será do meio religioso, quer seja judaico ou cristão, que sairá esta personagem, este espírito anticristo que já opera, vai personalizar alguém em que a maioria das pessoas irão acreditar que é Deus, isto é Deus, isto só pode ser de Deus, este homem é fabuloso. Ele senta-se até no templo, vem do templo, senta-se num trono, ele é alguém que tem um dom divino. O próprio Paulo diz lá em Tessalonicenses que haverá aquele espírito de maravilhas, mas são as maravilhas da mentira que vai operar. As maravilhas da mentira vão operar. E sabe que estamos neste caminho atualmente, no século que estamos a viver, no tempo que atualmente estamos a viver, nós estamos a verificar que cada vez mais e mais a mentira passa pela verdade. As pessoas olham para a mentira e acham, olha, é verdade. Hoje nós não sabemos mais distinguir o que é correto, o que é que não é correto. Porquê? Porque nos fomos afastando do Espírito de Jesus Cristo. E fomos nos entregando cada vez mais ao Espírito do Anticristo. Então há que arrepiar caminho, há que nos arrepender, há que arrepender. Nós precisamos de nos arrepender e voltar à simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. A seguir Jesus Cristo, do jeito de Jesus Cristo, do modo de Jesus Cristo, como Ele nos tem ensinado. É isso que nós precisamos de voltar. Um grande abraço, fiquem bem e até ao próximo episódio.